Você tá cansado de ver as pessoas passarem por cima dos seus limites, por cima das suas vontades, e você simplesmente ou você congela, você não sabe como reagir, ou pior, você deixa elas passarem por cima das suas necessidades? Bom, se esse é um problema para você, eu posso te certificar que isso é um problema também para mim. Foi por muito tempo e agora eu consegui ver como que a gente sai desse padrão. E eu quero te mostrar isso nesse vídeo. Então, se você tá curioso, fica comigo até o final, porque hoje você vai aprender a impor os seus limites. Fala pessoal, aqui é a Mariana e eu tô trazendo pra vocês hoje um tema que é muito interessante pra mim, na verdade. É um tema sensível, mas é um tema interessante porque é algo que, novamente, como os vídeos que eu trago aqui no canal, é algo que eu já vivi na pele ou ainda vivo na pele. No caso dos limites, eu ainda tô enfrentando esse tratamento de conseguir de fato estabelecer meus limites e comunicar os meus limites para as pessoas. Eu ainda tô aprendendo isso, mas hoje eu vou trazer algumas dicas, alguns conselhos e algumas informações que vão ser muito preciosas para você se você tá passando por isso ou se você já passa por isso a vida inteira e não sabe o que você pode fazer para você de fato atuar nesse problema de uma forma assertiva, tá? Então a gente vai começar o vídeo de hoje entendendo quais são esses sintomas de pessoas que não sabem impor os seus limites, tá? E só pra gente começar aqui essa discussão, eu queria trazer só uma ideia do que são esses limites para você entender essa definição, pelo menos pra gente estar na mesma página sobre a definição de limites, tá? Os limites significam atitudes que você vai tomar para você se manter em segurança, saudável e mantendo o seu próprio bem-estar. O limite é para isso. O limite não é algo para controlar as pessoas ou mandar as pessoas fazerem o que a gente quer porque está de acordo com as nossas necessidades. Não, o limite vai muito além disso e ele está muito focado em você e não no outro. Então é o que você aceita, é o que você deixa passar das barreiras, é o que você deixa passar ou o que você não deixa passar. Essa linha limítrofe é o que a gente chama de limite. E o limite, sim, gente, muitas vezes eu acreditei que os limites eram coisas negativas para criar conflito entre as pessoas, mas não. O limite é algo muito positivo e pessoas que têm confiança em si próprias, elas sabem os seus limites e sabem comunicar os seus limites às pessoas. Porque muitas vezes a gente sabe alguns dos nossos limites, mas o problema é que a gente não sabe como comunicar isso para as pessoas. Então, não sei se você está no problema de não saber o que é um limite para você, ou se o seu problema é não saber comunicar, ou se você tem os dois, né? O que pode ser muito comum de você ter os dois, né? Então nesse vídeo você vai entender um pouco mais sobre como é que você entende o que é um limite de fato para você e entende como passar essa mensagem de uma forma assertiva para as outras pessoas, para que elas passem a te respeitar, tá? Vamos começar então, pra gente entender quais são esses principais sintomas, né, de pessoas que não sabem estabelecer limites para as outras pessoas, tá? Primeiro, você sente aquele desconforto quando alguém fala alguma coisa engraçadinha ou alguma coisa, sabe, que passou do ponto, que tá muito ácida, que tá muito afiado, sabe? E às vezes as pessoas fazem isso de forma tão sutil e a gente simplesmente talvez a nossa inocência, né? Na inocência, a gente não percebe que alguém ali passou dos limites e foi indelicada com a gente e a gente não soube entender isso e se posicionar, né? Uma outra questão também, você sente ansiedade ou medo, não sei, aquele desconforto mesmo, né? De tocar num assunto que é um pouquinho delicado pra você? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês entenderem do que eu tô falando, né? Quando uma pessoa, por exemplo, ela tá casada, tá? Passa um tempo de casamento e a família começa a perguntar: vem cá, e os filhos? Quando é que vai ter filho?
E às vezes a pessoa não se sente confortável para isso, às vezes a pessoa nem sabe se ela quer ter filhos ou não, tá? Isso é decisão individual, mas a pessoa não sabe mostrar isso para as pessoas, que isso causou um certo desconforto. Muitas vezes nem ela entende que aquilo é um desconforto para ela, tá? Mas ela sente aquele, caramba, isso aqui não foi muito legal, né? Ela sente com ela mesma. Então, isso é um exemplo, tá? E tem muitos outros exemplos, né? Eu sei dos exemplos das pessoas também que, não sei, estão na fase de vestibular e não sabem muito bem qual carreira que elas querem seguir, e aí vem a família fazendo aquela cobrança e você não sabe muito bem, ai meu Deus, será que eu quero isso ou será que eu não quero isso? Mas o próprio fato da pessoa ficar te martelando com aquela pergunta já é um bom motivo para você se sentir um pouquinho desrespeitado e você pensa duas vezes se aquilo foi algo que ultrapassou os seus limites ou não. Tá? Um outro ponto, você sente ainda, além da ansiedade e do medo, um certo nervosismo ou uma vontade de evitar alguém? Sabe quando você parece que tá fugindo de uma pessoa porque você sabe que se você esbarrar com aquela pessoa, ou vai vir aquele tópico sensível para você que você não quer discutir, ou então aquela pessoa vai começar de forma muito chata, né? Uma forma até muito deselegante de atrapalhar você, ou então de, não sei, tem muita gente que é assim, né? Que acaba grudando em você e não sei, realmente ultrapassando um espaço seu, é um limite de espaço que a gente tem. Todos nós temos a necessidade de individualidade, de mantermos o nosso espaço, até por uma questão de saúde mental, né? Mas sei lá, alguém vai lá e essa pessoa às vezes é aquele amigo que às vezes é muito conectado a você, mas é uma pessoa que não tem muita noção de espaço, né, de limite pessoal. E essa pessoa gruda em você e você não sabe o que fazer. Gente, eu passei tanto por isso na minha vida, não sei nem como explicar. Muitos amigos na minha vida que eu era muito boazinha, né? Sempre fui muito boazinha, muito amiga das pessoas, eu queria sempre agradar. Então eu tinha alguns amigos que eram amigos que tinham um pouco mais de carência emocional, né? E acabavam grudando em mim e eu não sabia o que fazer pra manter o meu espaço pessoal, porque às vezes essas pessoas queriam até no banheiro comigo, sabe? Então era uma coisa muito chata e eu não sabia o que fazer, então o que eu fazia? Eu fugia dessas pessoas, ao invés de eu estabelecer e impor da minha forma, né, de uma forma delicada e respeitosa, mas impor o meu limite, né? Não sei se você passou por isso. Se você passou, me fala aqui se isso foi uma coisa que já aconteceu na sua vida. Um outro sintoma também, a sensação de que a pessoa sempre se aproveita de você. Então, porque você é muito boazinha ou bonzinho, porque você tá sempre sorrindo muito, você fala de uma forma delicada, né? Por isso, tem gente, não vamos negar, tem muitas pessoas que passam por cima dos limites e se aproveitam mesmo da gente. Isso acontece muito. Eu passei por muito por isso na minha época de escola, inclusive na época de faculdade também. Então, tenho muita certeza que muita gente vai se identificar com isso também. Então, se esse foi o seu caso, né, também, muito provavelmente você vai entender o que eu tô falando, de pessoas querendo se aproveitar de você. E o pior, você deixa elas fazerem isso, você dá desculpas, né? Você vai e se entope de desculpa. Ah, coitada, essa pessoa tava precisando da minha ajuda. Ah, coitada, aconteceu isso com essa pessoa. Enfim, não importa, gente. Eu sei que a gente tem que ser generoso e tudo. Eu entendo que tem momentos e momentos que a gente precisa ser empático, né, com as pessoas, entender o ponto de vista delas e tudo, mas muitas vezes vocês têm que ficar de olho se essas não são desculpas que vocês estão dando pra vocês para enfrentar essa situação, porque tem pessoas que passam por cima da gente mesmo, tá? Um outro exemplo aqui de um sintoma: frio na barriga, energia com aquela sensação de que tá sendo drenada. Vocês já passaram por isso? Parece que a pessoa tá ali com você, a pessoa tá te pedindo coisa, a pessoa tá fazendo aquele pedidozinho de ajuda, não sei o que você não sabe dizer não e tudo. Aí dá aquela sensação, caramba, depois que você tá com essa pessoa, né, que você não tem energia pra mais nada, cara. Realmente, eu já passei muito por isso, e hoje em dia ainda passo também, tá? E eu já tô aprendendo a identificar quais são as pessoas que causam esse sugar de energia, né, da minha energia, tá? E eu vou explicar por que isso acontece, tá bom? Então fica aí, eu vou explicar sobre isso. Também um outro sintoma, quando você ouve comentários ou opiniões que não são solicitados por você com muita frequência. Essas pessoas que estão sempre opinando na sua vida, dando um pitaco na sua vida ou fazendo uma fofoca. Gente, isso é claramente uma invasão dos seus limites, uma invasão do seu espaço, tá? Isso é muito claro e muitas vezes a gente não percebe isso. E quando isso acontece de forma frequente, isso quer dizer que você tá sim com a sua retaguarda muito baixa e você não tá se protegendo, tá?
Um outro ponto, você concorda com tudo para evitar conflitos. Bom, o povo que tá aqui no canal já tem um tempinho, né, já sabe que eu já trouxe vídeos aqui no canal que falam sobre isso, sobre a questão de você não saber lidar com conflitos, sobre você não saber dizer não, sobre você querer agradar os outros. Então, cada um desses vídeos eu vou deixar aqui em cima, para se você chegou no canal agora e não sabe do que eu tô falando, assiste esses vídeos aqui quando eu terminar esse vídeo de hoje, para você ter uma noção do que eu quero dizer com pessoas que querem agradar muito, né, agradar todas as pessoas menos a si próprias, né, e com isso elas acabam se ferindo, tá, e tem muito a ver com o tema do vídeo de hoje, tá bom? E, por fim, você ouve dizer que os sentimentos dos outros são mais importantes do que os seus, né? Isso é uma coisa que a gente tem essa questão do altruísmo, né? Muita gente cresce com isso, que nós temos que ser altruístas, que nós temos que pensar nos outros, e eu não estou dizendo que isso é errado. Muito pelo contrário, é muito importante pensar nos outros. Mas quando você deixa de pensar em você em primeiro lugar e acaba se prejudicando por isso, tá? Quando isso te causa realmente uma consequência negativa no seu emocional, no seu bem-estar e inclusive até no seu físico. Tem gente que passa por situações até mais exageradas, né? Digamos assim, por querer agradar os outros, tá? Então essas pequenas coisas mostram que a gente pode crescer com isso lá no nosso inconsciente de que os outros são mais importantes do que a gente. E não é verdade, pessoal. A gente precisa estar muito bem conosco mesmos para que a gente ajude as outras pessoas. Então isso é uma coisa a ser considerada. Se você tem esse pensamento, pode ter muita certeza de que esse vídeo realmente é para você e de que você tem que repensar essa crença, tá? Porque essa é uma crença que é definitivamente disfuncional. É uma crença que não te acrescenta em nada na vida e te prejudica. Tá? O nosso bem-estar tem que vir primeiro. Quando a gente tá bem, com muito bem-estar e preenchidos de nós mesmos, a gente consegue ajudar os outros. E somente assim, tá bom? Essa é a ordem de prioridade. E isso, eu falei pra vocês alguns sintomas que a gente sente com algumas pessoas, né? Esses aqui foram vários, né? Mas também existem coisas, não só pessoas, que drenam a nossa energia também, e por isso a gente precisa colocar um limite também nessas coisas ou atividades ou situações da vida. Um exemplo, né, que eu queria trazer pra vocês é a questão da bebida. Por exemplo, tem gente que fica super drenado com questão de bebida, pode ser inclusive uso de drogas, com certeza uso de drogas e tudo, né? Outra questão dos impulsos, né, da compra exagerada, pode ser algo também que drene a sua energia, tá? E não é uma atividade saudável, digamos assim, né? Você tá exaurindo aí os seus recursos, ao invés de utilizar os recursos que você tem de uma forma mais saudável, tá? Mais equilibrada também. As redes sociais, o que é um exemplo, assim, muito... que muita gente vive hoje em dia. As redes sociais podem sim drenar a nossa energia, principalmente por um sentido de que há uma sensação de que nada está sendo feito, né? Nada de útil está sendo feito. Você tá ali no mesmo lugar por horas, né? Sentado no mesmo lugar, sem se exercitar e muitas vezes por coisas não produtivas. Por exemplo, investigando a vida de outras pessoas que não tem nada a ver com a sua, né? Então, esse tipo de coisa de você não ser útil ao mundo também dá uma sensação de uma descarga de energia, né? A sua energia sendo drenada completamente, tá bom? E por fim, um último exemplo seria assistir TV ou então um noticiário com aquelas notícias muito negativas. Esses são todos exemplos de coisas que podem drenar nossa energia e que nós precisamos colocar um limite nessas coisas. Então, vocês podem observar que os limites não são só apenas, né, para pessoas, mas também para coisas e atividades, tá bom? E agora que a gente já entendeu um pouquinho dos sintomas, antes da gente dar seguimento aqui ao vídeo para entender as outras partes desse vídeo, primeiro eu queria pedir, se você está gostando até o momento do conteúdo aqui desse vídeo, não deixe de curtir o vídeo, tá bom? Porque é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é interessante para as pessoas, é interessante para você e está contribuindo na sua vida, e que para eu continue o meu trabalho aqui, trazendo coisas que interessam para vocês, né? E entendendo que são vídeos que são interessantes para o público que está aqui no canal, tá bom? E outra coisa também, no vídeo de hoje eu tô baseando a minha linha de raciocínio basicamente, né, em 2 livros que eu vou trazer aqui pra vocês. Inclusive um deles foi o livro em que eu peguei alguns desses sintomas que eu citei agora no início. O primeiro deles é esse daqui. Eu já trouxe esse livro aqui no canal em outros vídeos também, eu vou deixar marcado pra vocês. Esse daqui é Disease to Please, ou A Síndrome da Boazinha, tá? Que eu vou deixar também o livro em português aqui pra vocês verem. E essa daqui é a versão em inglês desse livro, que é um livro excelente para pessoas que querem agradar as pessoas, que não sabem dizer não, que têm medo de conflitos. Enfim, esse livro vai explicar
tudo que vocês precisam saber, é um livro super completo, e esse livro para mim é um dos livros de cabeceira da minha cama que eu leio, porque eu ainda estou em processo de cura, né, de me tornar uma pessoa menos agradadora, uma pessoa com mais autoconfiança, então esse livro tá me ajudando muito, e é do capítulo 1 desse livro que eu tô tirando parte aqui do raciocínio do vídeo, tá? E o outro vídeo eu vou deixar pra vocês aqui, pra vocês verem também, que é como colocar limites. Eu vou deixar a foto aqui em algum canto do livro pra vocês verem, tá? Como colocar limites, também capítulo 1, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse, essa é a bibliografia que eu tô usando pro vídeo de hoje, tá bom? Tá marcado aqui embaixo no link também, se vocês tiverem interesse também de adquirir esse livro. Se vocês clicarem e quiserem comprar esse livro, se vocês clicarem no link que eu tô colocando aqui embaixo, é bom que vocês contribuem também pro canal, porque é o meu link de afiliado. Então, se vocês tiverem interesse de adquirir esse livro, um ou os dois, ou qualquer outro livro que eu recomendo aqui no canal, clica no link que aí vocês vão ser direcionados para essa página da Amazon mesmo para comprar, e sem custo extra para vocês, é o mesmo preço do livro, mas vocês ajudam o canal quando vocês fazem isso. Então, acho que é uma coisa interessante, né, para continuar o trabalho aqui, tá bom? E agora, já entendendo esses dois livros, tá? A gente pode seguir para entender por que estabelecer limites aos outros, né? Entender os seus limites e comunicar os seus limites aos outros é algo excelente para você e para sua autoconfiança. Por quê? Primeira coisa que eu queria destacar aqui: quando a gente não sabe estabelecer limites, a nossa energia é drenada, a nossa autoestima é drenada, então a gente fica com aquela sensação de que, caramba, mais uma vez alguém se aproveitou de mim. É essa sensação, é a sensação que eu tenho quando eu não sei colocar os meus limites de uma forma respeitosa, tá? E também um outro ponto que eu queria destacar sobre a importância de estabelecer limites é que quando você não sabe fazer isso da forma correta, ou quando você não faz, tem gente que tenta fazer, mas faz errado, e tem gente que nem se atreve a fazer, nem se arrisca a fazer porque tem medo de perder as pessoas, né? Vou explicar mais sobre isso um pouquinho mais à frente no vídeo, tá bom? Mas o que eu quero destacar aqui é que se você não sabe estabelecer limites, você pode estar prejudicando os relacionamentos na sua vida. E aqui eu estou falando de relacionamentos amorosos, porque são relacionamentos muito íntimos que nós temos com as pessoas, né? Nos relacionamentos amorosos com os nossos parceiros. Então, quando a gente não sabe estabelecer limite, a gente pode ferir esse relacionamento, porque o relacionamento precisa de limites das duas partes, tá? E esses limites têm que ser respeitados. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso também. Mas pode ser relacionamento amoroso, pode ser relacionamento com amigos, relacionamento com família, relacionamento de trabalho, enfim, se você está lidando com pessoas, não importa o âmbito, não importa a esfera, se você não sabe estabelecer limites, você pode ferir os relacionamentos com essas pessoas, né? E se você também não sabe estabelecer limites com coisas ou situações que estão te prejudicando, você também pode prejudicar o seu relacionamento com você mesmo. Então são duas coisas que vocês têm que ficar atentos, e é por isso essa questão de estabelecer limites não é apenas aquela coisa de você tem que ser mais autoconfiante, você tem que trabalhar o seu poder pessoal. Não é exatamente nessa narrativa, muito embora essa não seja uma narrativa ruim, uma narrativa muito boa, inclusive, que eu apoio, tá? Mas não é por conta de vaidade. Aqui é muito por conta de saúde mental, gente. É por questão de saúde mental e manutenção de relacionamento. Esse é o grande motivo da gente investir no conhecimento pra gente aprender o que são limites e como estabelecer esses limites, tá bom? E só destacando aqui uma coisa que eu vi no livro também, né, que eu achei interessante, eu vou citar aqui pra vocês. Os limites permitem que as pessoas que gostam de nós nos apoiem da forma que nós preferirmos. Então isso, na verdade, é uma demonstração, quando você está colocando, né, estabelecendo um limite, isso é uma demonstração que você está dando, é uma chance que você está dando para outra pessoa, dela mostrar que ela se importa com você, dela mostrar que ela tem carinho por você e que, de fato, não é por você estabelecer um limite que ela vai embora da sua vida. Isso é um ótimo teste para você ver quem são as pessoas que realmente deveriam estar na sua vida. Outro ponto também que a gente pode ver é que o estabelecer limites separa o que é útil na nossa vida do que é nocivo na nossa vida, tá bom? Por quê? Porque se tem alguma coisa que chega pra gente e é uma coisa que gera aquele desconforto, aquele incômodo que eu falei logo no início do vídeo, né, que são os sintomas, é porque
alguma coisa ali dentro da gente foi ferida. E geralmente isso vai levar a gente para os nossos valores pessoais, tá? Por exemplo, se você tem um valor pessoal, não sei, vou chutar aqui, tá? Um exemplo de família. Você é uma pessoa que valoriza muito família e você vai para um emprego em que o seu chefe quer que você trabalhe sábados e domingos e você já trabalha durante a semana, ou seja, é um chefe que está demandando muito de você durante um tempo até prolongado, tá? Às vezes eu sei que acontecem emergências e tudo. Às vezes isso pode acontecer, mas eu tô falando numa coisa que dura muito tempo, tá? E esse chefe quer que você trabalhe fim de semana e tudo, e você tem a sua família, e você não só tem a sua família, como você tem um valor muito grande para você, que é o valor da família. Nesse caso, esse pedido do seu chefe é algo que tá ferindo o seu valor e vai certamente causar um desconforto. Um limite foi ultrapassado e é nesse ponto que você tem que mostrar que o teu chefe foi até o limite. Dali pra frente, ele não pode passar, né? É nesse momento que a gente começa a colocar os pingos nos is, tá bom? Isso é um exemplo do que é algo útil para algo que é nocivo. Então, para essa pessoa do exemplo que eu dei para vocês, ela trabalhar fim de semana, sendo que ela tem que cuidar da família dela, é algo que é nocivo pro bem-estar dela e pro bem-estar da família dela também, tá? E por fim, né? Quando a gente estabelece limites, isso é uma oportunidade que a gente tem de criar relacionamentos sinceros, relacionamentos autênticos e relacionamentos com respeito, tá? Por que eu falo isso? Porque quando você estabelece limites, você está mostrando ao outro o que é importante para você e, novamente, como eu citei, os seus valores, as coisas que você de fato acredita que são importantes para você, tá? E quando você faz isso, você tá botando é como se fosse uma barreira para que a pessoa não ultrapasse aquela barreira, tá? E quando você consegue fazer isso, você tá sendo autêntico, você tá mostrando, olha só, esses aqui são os meus valores, são as coisas que eu considero importantes na minha vida e que eu quero essas coisas na minha vida no longo prazo. Essa sou eu. E isso é o que eu valorizo, tá? É óbvio que existem as situações em que você pode negociar com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu amigo, com a sua amiga, com um chefe. A gente pode negociar, mas tem certas coisas que são inegociáveis. E essas coisas que são muito importantes e negociáveis, a gente não pode abrir mão, tá? E quando a gente tem a coragem de impor o limite e falar, olha só, eu abro mão de muita coisa, mas isso aqui eu não quero abrir mão, porque isso aqui é realmente importante pra mim. Nesse caso, você tá sendo muito autêntica e mostrando quem você é, mostrando a sua essência, tá? E é por isso que quem tem coragem de impor limites sabe construir relacionamentos de longo prazo que são respeitosos, que são sinceros e que são autênticos. E é isso que a gente quer buscar, né? Isso é ter relacionamento saudável. Porque qualquer coisa, qualquer outro relacionamento que você tenha na sua vida que não tenha os limites respeitados, é um relacionamento nocivo, é um relacionamento abusivo e é algo que a gente não pode aceitar, tá bom? Então esses são alguns dos motivos pelos quais a gente tem que estabelecer limites e a gente não pode ter medo de fazer isso, tá? E agora que a gente já entendeu por que estabelecer limite é importante, a gente pode pular agora para a questão do porquê que algumas pessoas não conseguem estabelecer limites. Por quê? Existem algumas questões, mas a resposta curta e grossa para vocês, que é também a resposta que eu vi no livro agora, como impor os seus limites, como colocar limites, tá? Que é o livro que eu citei aqui embaixo. A resposta curta e grossa para vocês é desconfortável colocar limites. É desconfortável. E por que é tão desconfortável? Porque colocar limites, ele desperta na gente, né? Ele liga aquela chavezinha do medo. Existem alguns medos que a gente carrega, muitas vezes são medos que a gente carrega desde a infância, tá? São coisas que a gente nem lembra que aconteceram, mas que elas estão lá guardadas no nosso subconsciente. Então, quando a gente é forçado, alguma pessoa vai, ultrapassa o limite, a gente sente que aquilo ali é um limite, e a gente tá sendo, entre aspas, forçado a reagir àquilo e tomar uma posição, isso bate num medo que a gente pode ter lá de trás, que pode ser, existem alguns deles, eu vou citar alguns pra vocês. Por exemplo, o medo de perder essa pessoa, o medo de ser rejeitado e abandonado, o medo do conflito, o medo da agressão, o medo da crítica para pessoas que não sabem lidar muito bem com essas emoções desagradáveis, que são a agressão, a culpa, o medo, né? E também a
culpa de você magoar alguém. Eu já citei essa questão da culpa no vídeo dos agradadores, se você tiver interesse, é um dos vídeos que eu marquei aqui, que tá aqui nos cards pra vocês, porque queremos agradar aos outros, tá? E nesse vídeo eu falo um pouquinho mais sobre a culpa, então se você tiver interesse, dá uma olhada nesse vídeo também. Mas o que eu quero destacar aqui da culpa por magoar alguém, não sei se isso passa na sua cabeça às vezes quando você tem que dizer não para uma pessoa, ou quando você tem que falar, olha só, você passou dos limites aqui e isso me afeta e tá causando algo negativo pro meu bem-estar e eu não posso deixar isso passar, tá bom? Quando você fala isso pra uma pessoa, eu não sei se você pensa assim, ai meu Deus, mas se eu falar isso pra essa pessoa vai ficar magoada, vai ficar triste e caramba, eu vou ser responsável por essa pessoa se sentir miserável, por essa pessoa se sentir muito triste, por essa pessoa se sentir inclusive, culpada de ter falado aquilo pra mim, né? Mas pensa bem, essa culpa mostra que você é responsável pelo sentimento dessa pessoa, o que é uma presunção gigantesca. Nós não somos responsáveis pelo que as pessoas sentem e nem pelo que as pessoas fazem. Nós não somos. As reações que essas pessoas têm é única e exclusivamente a responsabilidade delas. A nossa responsabilidade é falar os nossos limites de forma respeitosa. O que a pessoa vai fazer com isso, como ela vai receber isso, isso é com ela. Isso tem a ver com o passado dela, com os traumas dela e não com você, tá bom? Então essa questão da culpa é uma das razões que fazem com que as pessoas tenham medo de impor limites, porque elas realmente se sentem assim, caramba, eu sou a razão dessa pessoa ter ficado magoada, né? O que é algo nocivo pra você, é um pensamento disfuncional pra você, tá? Então nós não somos responsáveis, bota isso na sua cabeça. E ainda sobre a culpa, né, eu queria destacar algo para que você aprenda a lidar com essa culpa, tá? Por mais que agora a gente ainda esteja falando das causas principais, só um spoilerzinho aqui de uma ação que você pode tomar para você lidar com essa culpa. Primeiro, você tem que lembrar que quando você está estabelecendo limites, você não está fazendo nada de errado. Você está simplesmente mostrando para aquela pessoa e dando a oportunidade para aquela pessoa dela conviver com você de forma saudável, tá? De uma forma que não agrida a essa pessoa e nem agrida você. Tá bom? Então isso é até, na verdade, um ato de amor, se você pensar assim, tá? E um outro ponto, se você tá com essa dificuldade de falar, de mostrar os seus limites para essa pessoa, porque você sente culpa de falar com essa pessoa e ela ficar triste, você pode se imaginar aconselhando uma amiga, um amigo seu, né, que tá com o mesmo problema, tá? Se coloca na posição de observador ou na posição de terapeuta, não sei, se coloca nessa posição e pensa assim, o que você aconselharia pro seu amigo ou pra sua amiga que estivesse passando pela exata situação que você está passando? Você falaria o que para essa pessoa? Você falaria, não, você tem que falar, porque isso é importante pra você e tudo. Nesse caso, fala isso pra você como se você fosse o seu amigo, ou seja, um agente externo, tá bom? Porque muitas vezes isso pode te ajudar e te dar clareza por que você sente tanta culpa. E um outro ponto também, só pra destacar pra vocês, é que limites, quando eles são claros, né? Quando eles são claros, eu vou explicar um pouco mais isso lá pro fim do vídeo, como falar, como estabelecer o seu limite, mas quando esses limites são claros e eles são gentis e dados de uma forma respeitosa, isso vai melhorar o seu relacionamento com as pessoas e não piorar. Não é pra você simplesmente destruir o relacionamento porque você tá falando algo que é importante pra você. Muito pelo contrário, então encara isso como algo pra melhorar o seu relacionamento com as pessoas, pra melhorar e causar ainda mais conexão com essa pessoa a qual você deu o limite, tá bom? Porque isso vai manter a saúde e o bem-estar, e quando você tá bem, você cria relacionamentos melhores com as pessoas. Isso que é importante você entender, pra lidar com a culpa, tá bom? E agora pulando, né, pra gente voltar um pouco pra essa questão das causas da dificuldade de impor os seus limites, eu só queria destacar aqui que é nocivo pensar que os sentimentos dos outros são mais valiosos do que os nossos. E isso é uma das grandes causas das pessoas, já citei aqui pra vocês nos sintomas, né? Das pessoas terem dificuldade de impor os seus limites. É justamente porque elas pensam que as outras pessoas são mais importantes e que agradar o outro, ou então servir ao outro de forma altruísta, é algo mais importante do que você cuidar de si. E não é, gente, não é. Nós temos que cuidar de nós mesmos, como eu já falei, para que a gente esteja saudável,
para criar relacionamentos com outras pessoas e cuidar de outras pessoas, tá bom? Então isso é um ponto muito importante. Esse pensamento é um pensamento disfuncional e que não pode mais estar na sua vida, tá? E é uma das principais causas da gente ter dificuldade de impor limites. Então, o que, para destacar nessa questão das causas, né? Um novo mindset tem que ser criado para que a gente supere essa dificuldade de impor limites, né? Os limites, eles não são ferramentas de controle das pessoas, o que muita gente pode falar, né? Não sei se você já passou por alguma briga aí com amigos, com família, com namorado ou namorada, marido ou esposa, enfim. A pessoa falando, poxa, mas você está estabelecendo esse limite, você quer controlar tudo que eu tenho que fazer? Não, não, não. Você não está controlando a outra pessoa. Você está falando até onde ela pode ir para que esse relacionamento funcione. Agora, o que ela vai fazer ou deixar de fazer, isso é com ela. Ela que vai controlar o comportamento dela de acordo com a situação, tá bom? Você não tá dizendo. Um exemplo do livro, inclusive, que eu acho que é pertinente para trazer aqui para vocês. O exemplo do livro foi bem esse, a questão de fumar, né? Você tá na sua casa, você oferece um jantar aí para sua família e um dos seus tios fuma e você tem um valor de saúde, né? E você não quer que as pessoas fumem na sua casa, tá bom? Digamos que seja isso. Nesse caso, você vai falar para o seu tio, olha só, tio, você não pode fumar aqui na minha casa porque eu valorizo a questão da saúde, do bem-estar e eu não gosto do cheiro do cigarro. Tá tudo bem. Você não pode fumar aqui, mas se você quiser fumar, vai pro lado de fora da casa, vai pro jardim, vai para algum lugar com ar aberto, um lugar aberto, né, com ar passando, né, com ar fresco, e você vai fumar lá. Ou seja, eu não tô impedindo o meu tio de fumar. Eu simplesmente estou dizendo que dentro da casa não pode fumar. E é isso. Então é mais um exemplo. Existe uma diferença muito grande entre você controlar o que o outro faz e você estabelecer um limite para que essa pessoa conviva com você de uma forma saudável, tá bom? É um bom exemplo. Acho que esse exemplo clarifica muito, tá? Então, pra gente fechar esse novo mindset, coloca aí pra você, escreve, anota no seu caderno. O novo mindset é: limites não são para controlar os outros, mas para preservar o seu próprio espaço. Usa essa frase, relembra, lê essa frase todo dia se você enfrenta esse problema de impor limites para as pessoas, tá? De não saber impor limites. Esse mindset tem que estar na tua cabeça para que você comece a superar essa dificuldade, tá bom? E por fim, né, agora que a gente entendeu quais são os sintomas, a gente entendeu por que é importante estabelecer limites e a gente entendeu as causas de a gente ter dificuldade, né, de algumas pessoas terem dificuldade de estabelecer limites. Agora a gente vai para a parte prática do negócio, que é a parte mais interessante. Como que de fato na prática a gente pode estabelecer limites, comunicar os limites às pessoas de uma forma em que a gente não seja desagradável com essas pessoas, mas não desagradável no sentido de agradar as pessoas, tá? Mas que não seja algo que seja desconfortável pra gente, tá bom? Ou menos desconfortável, tá? E com muito respeito, é claro, sempre com muito respeito. Primeiro ponto, mais importante de todos, anota no teu caderno. Fale com clareza. Você tem que ser muito objetivo sobre o que é um limite para você. E seria interessante que essa fala, essa comunicação do limite, ela seja manifestada na hora em que o problema acontecer, tá? Vou explicar um pouco mais sobre isso, mas primeiro pra gente entender o que é falar com clareza. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, não seja indireto, não ache que a pessoa entendeu porque você, não sei, você fez um gesto, então a pessoa compreendeu. Não, isso não funciona. Se nós formos tratarmos essa questão de uma forma indireta, muitas vezes as pessoas não vão entender o recado e inclusive, quando elas não entendem o recado, você está perdendo tempo, tá? Porque você poderia, com uma frase, uma colocação mais direta, você já vai na raiz do problema de forma respeitosa e a pessoa vai entender. Entendi. No caso do tio que fuma, o tio vai entender que ele não pode fumar dentro da casa, mas não é que ele não possa fumar, ele pode fumar, mas não dentro da casa, então ele vai entender, esse é o problema, e eu entendi que o problema é por isso, porque ela não gosta do cheiro de cigarro, ou qualquer outra justificativa, enfim, tá bom? Então as indiretas são inúteis, não adianta dar indireta, ou falar, poxa, mas eu pensei que você tinha entendido o meu recado, não, seja direto, olha só, eu não gosto que você fume na minha casa, tá bom? Se você puder respeitar esse limite, eu te agradeço muito. Ponto, foi claro e direto, tá? Porque as pessoas não vão ler mentes.
Então não parta do pressuposto que a pessoa vai entender o que você tá pensando, muito embora você, às vezes, você tenha até muita intimidade com essa pessoa, tá? Eu tô falando aqui, por exemplo, até de casais, tá? Muitos casais já se conhecem, já sabem o que o outro pensa em certa situação, mas nem sempre isso é verdade. Não é à toa que as pessoas brigam, não é à toa que tem conflitos em relacionamento até o final da vida. É porque as pessoas não leem mentes e também porque elas não sabem comunicar, né? Comunicar de forma assertiva o que é importante para elas, tá? Então, muitas vezes o que acontece é que as pessoas invadem o nosso espaço, mas às vezes sem maldade, gente. Eu tô falando sério. Muitas vezes as pessoas não sabem que aquilo ali é um problema para você, que aquilo ali é algo que fere um valor seu. E isso acontece muito. Eu vejo isso muito acontecendo em questão de cultura, tá? Diferenças culturais. Por que eu tô falando isso? Hoje em dia eu moro no Canadá. Eu faço o meu doutorado aqui no Canadá e eu conheço gente, eu estudo com pessoas de todas as partes do mundo que vocês possam pensar, tá? Então são muitas culturas diferentes, com prioridades diferentes, com percepções religiosas diferentes, com percepções de valores e visão de mundo diferentes. E o que eu mais vejo é que as pessoas não pensam igual e não adianta. São pessoas que têm mentalidades diferentes. Então, quando você consegue ser direto sobre as suas necessidades, a pessoa começa a entender quem você é e começa a entender, tá bom, esse é um espaço que eu não posso invadir, né? Até porque, como as pessoas muitas vezes têm essas diferenças culturais, elas não sabem o que de fato uma coisa é importante para uma cultura, mas não é para outra, tá bom? Então, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui nosso, né? Nós brasileiros, né? Brasileiros ou latinos no geral, falar dos latinos no geral, a gente tem muita essa necessidade de calor humano, de estar com pessoas, né? Nós somos muito sociáveis, isso é da cultura, tá? É da nossa cultura. Mas muitas vezes aqui, eu tô aqui no Canadá, que é um país mais frio, e muitas vezes, né, algumas pessoas que já moram aqui, né, que são canadenses e tudo, inclusive até europeus, são pessoas que são um pouco mais frias, que não têm tanta necessidade, assim, de tanta interação, de tanto afeto. Então, são duas culturas com valores completamente diferentes, tá? E isso não quer dizer que uma cultura é melhor que a outra. Só tô dizendo que são diferentes. Então, algumas coisas que são importantes pra mim, muitas vezes não vão ser importantes pra pessoas de culturas diferentes e tá tudo bem. Só que, como as diferenças culturais existem, os valores são diferentes e, portanto, os limites também podem ser diferentes. Então, não parta do pressuposto que as pessoas vão entender o que tá na sua cabeça. Você tem que comunicar isso de forma objetiva pras pessoas, tá bom? E aqui eu queria destacar, né? Tem uma frase no livro também que eu achei legal, que eu vou trazer para vocês aqui. Não ser claro com um colega sobre as suas expectativas porque parece uma coisa dura demais e ao mesmo tempo responsabilizá-lo ou culpá-lo por não entregar o que foi pedido é algo indelicado. Isso daqui é algo que a autora citou, na verdade foi algo que a Brené Brown, ela trouxe no livro dela, né? O livro é A Coragem de Liderar. Não sei se vocês já leram esse livro, eu vou deixar marcado aqui embaixo também nos links, se você tiver interesse de ler esse livro, tá? E nesse livro, a Brené Brown, ela fala que clareza é gentileza. Por que clareza é gentileza? Porque você está dando ao outro a oportunidade dele respeitar os seus limites e dele conviver bem com você, tá? Então, você está sendo, na verdade, muito delicado quando você está colocando o seu limite, porque você evita que essa pessoa, ela passe pelo constrangimento de conviver, né, digamos assim, com as consequências negativas dessa pessoa ter ultrapassado os limites, tá bom? Então, por exemplo, a gente pode pensar aqui de novo no exemplo aqui do tio que tá fumando na sua casa, tá bom? Digamos que o seu tio, ele não sabe que você não gosta de cigarro, né? E o que aconteceu? Ele fumou na sua casa porque ele não tinha noção de que você era uma pessoa que não gostava muito disso, e aí você teve que chegar pra ele, se colocar nessa situação de falar: tio, desculpa, mas eu não gosto que fumem dentro da minha casa. E ele passou por essa situação, que é uma situação delicada, é desconfortável para os dois lados. Então ele podia muito bem ter evitado isso e não ter passado por esse constrangimento se você tivesse comunicado. Óbvio que você comunicou na hora que aconteceu, mas digamos que você pudesse ter comunicado isso de antemão, já que você sabe que o seu tio é fumante. Se você tivesse feito isso com certa antecedência, isso teria evitado o seu tio passar por essa situação delicada, tá? Isso é um exemplo, tá bom? Existem outras situações também, mas é só para você ver que quando você coloca o limite, você tá agindo de uma forma delicada com as outras pessoas. Quando essas pessoas gostam de você e te consideram,
algo delicado e interessante para elas, que elas entendam até onde elas podem ir com você, porque elas querem de fato respeitar os seus limites. Muitas pessoas não têm intenções maldosas de ultrapassar o limite e de explorar você ou qualquer coisa do tipo. Muitas pessoas gostam de você, elas simplesmente não sabem quais são os seus valores e tá tudo bem, tá bom, gente? E por isso é mais um motivo para você entender que estabelecer e impor o seu limite não é algo que vai ferir a pessoa, não deveria ferir a pessoa, mas na verdade é um ato de profunda delicadeza que você tem com essa pessoa, para que ela entenda melhor quem você é e para que ela esteja na sua vida de uma forma que seja saudável para ela e para você, tá? Um outro ponto que eu queria só destacar para vocês com relação a isso, né, que seria para você testar se a forma que você fala com as pessoas é realmente clara, a forma que você comunica os seus limites é realmente clara. Então aqui vai a pergunta para vocês. A pergunta que você pode se fazer é: quando eu terminar de falar, as pessoas saberão exatamente onde fica o meu limite e como evitar ultrapassá-lo? Se a resposta for uma resposta clara, existe um limite claro, por exemplo, desculpe, mas digamos um exemplo de uma pessoa que, não sei, o exemplo que a autora dá no livro é uma pessoa que ela tem problema de autoestima com relação ao corpo dela e ela não quer falar sobre isso num determinado momento ali com a família dela, tá? E aí ela fala essa frase: prefiro não falar sobre o meu corpo ou sobre o meu peso hoje, muito obrigada. Ela estabeleceu um limite. Isso foi claro ou não foi claro? O que você acha? Pra mim, isso foi super claro, a pessoa não quer falar sobre isso e tá tudo bem, ponto final, é o limite dela. Foi um limite claro, parabéns, nota 10, passou no teste. Mas agora, se você respondeu essa pergunta, né, de uma forma, por exemplo, digamos que a sua reação ao você tentar estabelecer o seu limite seja uma reação desse tipo: revirar os olhos, tipo assim, suspirar profundamente, assim... Ou então, rir sem graça. Entendi. Esse tipo de coisa, né? Quem nunca passou por isso? Eu passo por isso sempre, eu já passei por isso sempre, tá? Muitas vezes na minha vida. Mas esses são limites indiretos, são formas indiretas de você mostrar o seu limite e não são muito eficazes, tá bom? Então, se você tem essas reações, são reações mais obscuras, digamos assim, você não passou no teste. Ou seja, você não conseguiu mostrar o seu limite de uma forma direta, tá? E essa é a pergunta que você poderia fazer a si mesmo quando você decidir estabelecer os seus limites e comunicar os seus limites para as pessoas, tá bom? E um outro ponto também que é interessante destacar sobre essa questão de estabelecer limites é que às vezes a gente fica um pouco sem reação. Sem reação, eu vou te explicar o que é isso, tá? Por exemplo, digamos que uma pessoa chega pra você e ela fala algo de uma forma muito agressiva com você e você, cara, não sabe, você não sabe o que fazer, você simplesmente congela. Você fica muito triste, você não sabe o que fazer, porque é algo que você não soube lidar, você ficou em choque, foi uma surpresa, tá bom? E isso pode acontecer, acontece com todo mundo, inclusive nós, que estamos trabalhando em nós mesmos, para melhorarmos como pessoa. Nós estamos buscando informação, por exemplo, aqui no canal, buscando informação para nós sermos pessoas mais assertivas, pessoas melhores para o mundo, tá? Ainda com a gente, isso pode acontecer. Então, o que você pode fazer nessa situação que quando um limite é ultrapassado e você fica em choque e não sabe como reagir, tá? E o exemplo que é dado no livro, que eu acho que é um exemplo que cabe muito aqui, que é um exemplo bem corriqueiro, tá? Um exemplo bem rotineiro que talvez você se identifique também. Que é quando você tá talvez numa festa aí do teu trabalho, né? Numa social do trabalho, alguma coisa assim, e alguém fala algo delicado com relação às mulheres, enfim, tá? Algo bem machista, tá? Vamos dizer assim, num contexto bem machista. E aí você fica sem reação, é algo que pode ser contra você, pessoalmente, ou algo que você não gostou de ouvir, mas que não necessariamente veio diretamente pra você. E aí você fica em choque e não sabe o que falar naquele momento, tá bom? Se isso acontecer, volte ao assunto assim que você puder, né? Se recomponha, tá? Digamos que você ficou em choque, você não respondeu naquela hora, passou, tudo bem?
respira fundo, vai no banheiro, ou então, digamos que seja o dia seguinte, você já virou a noite ali pra você pensar naquela situação, mas volta nesse assunto com essa pessoa que falou aquilo, porque de fato ela ultrapassou um limite, ela te feriu de alguma forma, tá? E aí, quando você tiver a oportunidade de falar com essa pessoa, você explica o que aconteceu para essa pessoa, mas de acordo com a sua perspectiva. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, fala o que você sentiu. Olha só, você falou de uma forma machista comigo ontem na frente de todo mundo e eu me senti muito agredida. É algo que não está de acordo com os meus valores, tá? Eu não gosto de pessoas que falam nesse tom comigo, que não falam nesse contexto sobre mim, e eu me senti agredida com essa situação. Ou seja, você está falando do seu sentimento, como é que você se sentiu nessa situação, tá? E aí você pode complementar. A pessoa pode até vir e perguntar pra você, ué, mas por que você não falou isso comigo lá na hora? Você podia ter falado isso na hora, por que você passou esse tempo sem falar comigo e agora você desenterrou isso do nada, né? Muita gente pode perguntar isso e é verdade. Isso pode acontecer, inclusive até com relacionamentos amorosos, tá? Tem muito disso quando tem briga e tudo, né? E você pode comentar com a pessoa, olha só, agora que eu consegui processar tudo, eu fiquei em choque quando eu ouvi aquilo e eu não sabia o que fazer e eu precisava de um tempo pra processar e agora eu entendi que isso me feriu profundamente e é por isso que eu tô vindo aqui falar isso pra você, tá? E aí, quando você falar como você tá se sentindo agora, como você se sentiu antes e como você está se sentindo agora, aí sim você vai comunicar o seu limite, ou é o que a gente chama de chamar a pessoa para ela entender o que está acontecendo. Comunique o seu novo limite de forma clara e, novamente, comunicar de forma clara é comunicar o que foi que feriu você de uma forma bem direta. Uma forma bem direta, olha só, eu não gostei dessa conversa que teve um tom machista e porque você falou A, B e C e isso eu não consegui receber isso com bons olhos. Pronto, você falou de forma direta, sem rodeios, sem falar disse, não disse, né? Ou então como a gente fala da forma passivo-agressiva, que é aquela forma indireta de falar. Não, você foi direto ao ponto. E é isso que vai resolver o seu problema, tá? E tem um outro ponto também que a autora vai citar no livro, que você não precisa também se explicar demais. Quem aqui se explica demais? Geralmente essa sou eu, tá, gente? E é uma coisa que eu venho trabalhando muito também, pra não cair muito nessa cilada aí de ficar me explicando. Tudo que eu faço, eu tenho que dar uma justificativa, explicar o porquê, né? E muitas vezes eu sei que eu faço isso porque eu não quero que a pessoa se sinta mal. Então eu acabo dando muita explicação, como quem diz, olha, não é por sua culpa, mas eu tô fazendo isso por conta disso, A, B, C, D, F, G. Eu falo muitas coisas pra pessoa não se sentir que foi ela que tá me atrapalhando, mas no fundo, muitas vezes ela tá me atrapalhando sim, sabe? E eu só não quero que ela sinta isso. Mas quanto menos você explicar, melhor. Vai por mim. É o que tá no livro e é verdade, eu já pratiquei isso e funcionou. Quanto mais direto você for sobre o que mexeu com você, o que te agrediu, sem precisar explicar demais, vai fazer com que a impressão que a outra pessoa que está ouvindo isso, ela veja você como uma pessoa que pensou sobre o assunto. É uma pessoa que sabe que você está confortável na sua própria pele de falar, de estabelecer aquele limite para a pessoa. Tá? E você fala com mais confiança também, porque quando a gente se explica demais, dá uma sensação de que a gente está tentando arrumar desculpas para aquele fato, tá? Para aquela questão daquele limite que foi ultrapassado, e isso mostra que a gente não está muito seguro de que aquilo ali é um limite de verdade pra gente ou não, tá? E isso é mais um ponto que a gente transpira insegurança. Você quer transpirar insegurança para as pessoas quando você tá falando de um limite que é importante para você? Eu acredito que não, né? Nem eu. Não quero fazer isso. Então, quanto menos você falar, melhor. Seja direto, seja claro, fale o que tá errado e pronto. Se a pessoa até te perguntar, ela te perguntar o porquê, você até pode falar, mas sem detalhar demais, sem chegar, botar 300 mil desculpas. Não. No máximo aí dá uma ou dois argumentos e é isso e ponto. E por que eu também tô falando isso, né? Além dessa questão da insegurança, né? De você não transparecer insegurança pra pessoa,
tem muito da questão de você não dar abertura ou brecha para essa pessoa querer contra-argumentar você e diminuir o teu limite, fazer com que você sinta que aquele limite não é de verdade um limite. Mas, caramba, aquilo ali é um limite para você e tá te ferindo. Se tá te ferindo, não importa, é um limite para você. E a pessoa não tem o direito de tentar destruir isso em você. É você mesmo que tem que refletir sobre isso, se isso de fato faz sentido ou não para você. Mas não é a pessoa que tem que tentar te convencer sobre isso, tá? E é mais um motivo para você não ficar caindo naquela ladainha de desconstruir argumento com uma pessoa que não tem nada a ver. A pessoa simplesmente ela tem que respeitar o que é importante para você e ponto final, sem tentar contra-argumentar, tá bom? E isso porque foi exatamente o que eu falei, né? Isso dá margem para a pessoa tentar colocar esse limite como uma coisa não importante, e não é isso que você quer, porque o seu limite, se tá te ferindo, é importante pra você, tá bom? E nesses casos, quando isso acontecer, alguém tentar contra-argumentar o teu limite e te questionar mesmo, você pode muito bem falar, olha só, uma frase que eu peguei lá do livro, tá? Olha só, eu prefiro não falar sobre isso, ou então, isso no momento é um tema sensível pra mim e eu preferia não discutir isso com você hoje, tudo bem? Muito obrigada. Nesse ponto, aí a pessoa pode perguntar por quê, você simplesmente curto e grosso corta, não precisa se justificar tanto, tá bom? E um outro exemplo que a autora coloca no livro que eu acho que é interessante de trazer aqui também, né? Por exemplo, quando você tem aí uma questão com um familiar, né? E esse familiar costuma falar, não sei, pode falar aí do teu corpo, ou sabe, de questão de aparência e tudo, ou esse familiar fala da questão que eu disse pra vocês dos filhos, querer se meter na vida do casal, ou então esse familiar fala da questão do teu vestibular, vem cá, você não vai prestar vestibular, ou o que você quer fazer da vida, coisa do tipo que te incomoda, tá? Se isso acontecer, você pode ser direto com a pessoa com uma frase desse tipo, olha só, quero aproveitar o nosso, por exemplo, digamos que você vai num jantar com essa pessoa, quero aproveitar o tempo do nosso jantar ao máximo possível porque eu gosto muito de você, por isso eu tô te pedindo que a gente não fale sobre esse tema, tá bom? Porque é um tema que ainda é sensível pra mim, ponto final, tá bom? É um jeito assim bem assertivo de você dar um chega pra lá na pessoa e fazer com que ela entenda o teu limite. Tá? E um segundo ponto, né? Eu já falei um primeiro ponto, seja claro e direto sobre o seu limite. E um segundo ponto para você avaliar aqui é você manter o limite impondo consequências se isso for necessário. O que eu quero dizer com isso? Já disse para você falar de forma direta o limite, tá? Mas muitas vezes pode ser que as pessoas não entendam que aquilo ali é um limite e elas continuem fazendo, às vezes sem maldade, mas às vezes isso pode acontecer, ela não captou que aquilo ali ela tá ferindo você, tá? Ou às vezes ela faz maldade também, né? E quando essas coisas acontecem, seja de maldade ou não, você tem que ser bem claro de que vai ter sim uma consequência se essa pessoa continuar pisando no teu calo, se ela continuar pisando no teu pé, tá? E essa forma, você não precisa falar necessariamente na primeira vez que você falar do limite, você já fala a consequência, não necessariamente, às vezes você quer ser uma pessoa assim, um pouco mais leve e você fala o teu limite, que é o importante você falar pra pessoa ficar ciente, mas você pode guardar a consequência pra uma segunda oportunidade, digamos que a pessoa faça isso de novo. Aí sim, numa segunda vez, você já comunica o que será essa consequência. E fica bem claro na tua cabeça que essa consequência tem que ser algo que você se sinta confortável de fazer. Por exemplo, um exemplo lá do livro também, que eu achei interessante. Digamos que os seus pais estão se metendo aí na tua vida conjugal e tudo, e você fala para os seus pais, olha só, se vocês continuarem se metendo na minha vida conjugal, que é uma coisa que me incomoda, e eu já falei isso para vocês, tá? Que agora nós somos um casal e a gente resolve os nossos problemas entre nós dois, não entre vocês, tá? Mas se isso continuar acontecendo, eu não visito mais vocês, eu não vou mais visitar vocês na casa de vocês. Se isso for algo factível, né? E isso é factível para você, nesse caso, né, desse exemplo? Eu acredito assim que seja um pouco difícil isso acontecer, de você não ver os seus pais nunca mais na vida, né? Claro que tem casos extremos, tudo bem, mas eu tô falando de coisas que você é capaz de fazer. Então pensa numa outra consequência, você pode falar pros seus pais, olha só, não é que nunca mais eu vou visitar vocês, mas eu vou precisar dar um tempo de vocês, a gente precisa tomar um espaço porque isso não tá sendo saudável pra mim. Aí tudo bem, você vai tirar um tempo dos seus pais e tudo, tá?
Isso é só um exemplo, para vocês verem que se você vai para um lado muito drástico de consequência, pode ser que você não consiga fazer essa consequência, e isso vai ser uma coisa negativa, porque quando a gente tá estabelecendo um limite com as pessoas e mostrando para elas que isso é sério pra gente, a gente tem que seguir até o final com o que tá lá, tá bom? Então estabeleça uma consequência que você sabe que é algo que é saudável para você e que é factível, tá bom? E aqui um exemplo, né, que eles colocam no livro, né? Aqui está o meu limite. Adoraria que você me ajudasse a respeitar esse limite. Você aceita? Você pode falar isso com muito carinho, tá? De uma forma assim bem direta, porque isso, o que isso vai fazer, né? Esse tipo de frase que eu falei pra vocês. Esse é o meu limite, adoraria que você me ajudasse a respeitá-lo. Você aceita? É uma frase que mostra que você não quer cortar a conexão com a pessoa. Você quer continuar, quer que essa pessoa continue na sua vida, mas que ela continue da forma que não te faça mal, tá? Então isso cria uma conexão. E a pessoa, ela vai ganhar uma oportunidade de satisfazer a sua necessidade. Mas se isso não for cumprido, novamente, o que eu falei pra vocês, a consequência, tá? Você estabelece e já deixa claro essa consequência numa segunda vez que isso acontecer de novo. Por quê? Pra mostrar pra pessoa que não é que eu não gosto de você, mas que isso tá passando dos limites, tá bom? E um ponto também, né, que é importante, só um adendo aqui sobre isso. Tem gente, e eu já falei pra vocês isso numa parte aqui do vídeo, tem gente que parte pra fuga, né? Eu fazia muito isso. Ao invés de estabelecer um limite e ser claro no limite, a pessoa acaba fugindo da pessoa, evitando a pessoa pra não ter que falar e não ter que falar o limite, né? Pra não se colocar numa situação que é desconfortável, né? Que é um conflito, né? Não deixa de ser um conflito. E aí a pessoa foge, né? Mas essa não é a forma mais assertiva. Então a forma assertiva é de fato, por exemplo, usar uma frase como essa, é uma forma assertiva e de fato para resolver o problema, tá? Porque se você tá fugindo da pessoa, muitas vezes ela não tá entendendo por que isso tá acontecendo. Ela tá perdida. Caramba, por que a Mariana tá fugindo de mim? O que eu fiz? A pessoa nem sabe o que aconteceu. Então dê essa oportunidade pra pessoa de falar o teu limite, tá? E falar o limite e salientar essa consequência caso a pessoa realmente não siga o que você tá pedindo pra ela, tá? E agora pra gente fechar esse vídeo, né, a regrinha. Vamos seguir aqui com a nossa regrinha de tudo que a gente falou até agora. O que você faz quando você precisa estabelecer um limite e você não sabe como? Primeiro, reafirme o seu limite, fale o seu limite. E se essa pessoa não tá respeitando o seu limite, você falou uma vez, falou duas, falou três, reafirma o limite, número 1. Número 2, às vezes é necessário que você dê um exemplo para você ilustrar quando é necessário, né? Se a pessoa não tá entendendo o que tá acontecendo, você falou teu limite, ela não entendeu, dá um exemplo para ela de como isso te magoa, de como isso te machuca, tá? É uma forma da pessoa conseguir visualizar, porque muitas vezes ela não tá fazendo de maldade, às vezes ela realmente não entende, tá? Isso pode acontecer inclusive com as culturas diferentes que eu falei para vocês, que as pessoas simplesmente não têm isso no país delas, elas não sabem o que é isso, essa questão desse limite que você tá impondo. Então é bom você dar um exemplo, às vezes isso funciona. Então esse é um segundo ponto. A terceira regrinha, né? Explica as consequências, que nem a gente acabou de falar agora. Explica o que é. Olha, infelizmente eu vou ter que cortar laços com você. Infelizmente, eu vou deixar de comparecer, sei lá, ao clube do livro, não vou mais porque isso tá acontecendo, ou então eu não vou poder mais visitar vocês com tanta frequência assim, ou então, sabe, esse tipo de coisa. Especifica exatamente o que essa pessoa vai sofrer caso ela não respeite o seu limite. E quarto ponto, tome a iniciativa. O que é isso? Tome a coragem de seguir em frente com a consequência, caso a pessoa não respeite você depois que você falar a consequência, tá? E tem que acontecer e você tem que ser corajoso para isso. Seja cortar a relação, seja, enfim, falar com a pessoa com menos frequência. É exatamente isso que vai acontecer com a pessoa e você tem que ter a coragem de seguir em frente e tomar essa atitude, tá bom? Porque se lembra, no fim das contas, você é a pessoa mais importante da sua vida, não é o outro. E se você tá se sentindo mal, se você tá se sentindo ferido, se você tá se sentindo abusado por outras pessoas, você não pode deixar isso acontecer,
tá? E essa é a maior mensagem do vídeo que eu queria trazer hoje. Os limites não são coisas negativas e que certamente vão causar um desconforto para você porque tem um conflito envolvido, mas elas não são negativas, elas estão ali para melhorar os seus relacionamentos e melhorar principalmente o seu bem-estar. Então, se eles são coisas boas para você, você tem que praticar. Isso é questão de prática. Quanto mais você for fazendo aos pouquinhos, mais você vai ganhando a manha do que é um limite para você, como estabelecer esse limite de forma saudável e, como consequência, vocês vão ver, as pessoas vão te respeitar mais, as pessoas vão ver, caramba, com a Mariana eu não posso ir até lá não, porque eu já vi que ela não gosta. As pessoas vão começar a ver isso, tá? Então fica atento, porque é totalmente factível. Você consegue fazer isso quando você tá atento e quando você sabe o que fazer. Agora, com esse vídeo, eu tenho certeza que você já sabe o que você tem que fazer. Então reflita sobre isso, vê o que fez sentido pra você, o que não fez sentido. Se o que você mais gostou desse vídeo, coloca aqui embaixo para outras pessoas também terem ciência do que fez sentido na sua vida, do que você gostou, tá? E se esse vídeo foi importante para você e contribuiu de alguma forma para sua vida e para você criar aquela confiança, para você estabelecer limites na sua vida, não deixa de me falar, coloca aqui nos comentários para eu saber do que você gostou e do que você gostaria que eu trouxesse numa próxima vez aqui no vídeo, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês novamente, para quem ficou até o final aqui desse vídeo, o meu muito obrigada, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau, pessoal!